sobe à minha mesa, limpa os lábios nos guardanapos de ontem. Nunca seus frutos estão maduros na véspera, nem é afável sua primavera. O perdão hesita em contemplar meus medos. Uma aurora brilha em seus cabelos, quando desarmado, com um cinto. Meu primeiro livro publicado se chama Praça Azul, é de 2012, pela editora Paes. E essa fotografia da capa é de Beto Figueroa, são pedrinhas, né, azuis e brancas. Então foi um livro que foi o resultado de muitos anos de trabalho escrevendo, mas guardando, e ele só foi possível pela chegada de Arsênio, né, que essa pessoa querida que leu os poemas todos num pequeno blog chamado Quimera os Poemas, e me provocou e insistiu que eu devia publicar. Então ele leu todos os poemas, de 2005 a 2010, e em 2010 nós começamos um processo de edição. Ele começou a selecionar todos os poemas, e esse trabalho foi muito interessante, porque nós fomos ficando mais amigos, nos encontrando, um amante da poesia profundo, e ficaram 34 poemas. E acabou saindo o livro com o pós-fácil dele, que ele escreveu um texto para o livro. Eu, inclusive, cortei alguns trechos que eu achei um pouco exagerado assim. E é um livro de estreia meu. Tem uma coisa que eu gosto muito na poesia, que às vezes eu estou escrevendo um poema e eu não sei para onde ele vai, e o poema vai seguindo e tem uma reviravolta, digamos assim. É como se você é pego até no contrapasso do que você queria dizer. Tá o golizinho, viu? O perdão sobe à minha mesa, limpa os lábios nos guardanapos de ontem, né? O perdão é como se fosse um ente, né? Que sobe na mesa. Então, e ninguém limpa os lábios nos guardanapos de ontem, né? Uma aurora brilha em seus cabelos quando desarmado com cinto. Ou seja, às vezes você fica pensando se perdoa, se não perdoa, e de repente o perdão chega, né? E acho que é a hora que você está desarmado. Então, nesse caso aqui, é mais uma coisa assim, da escrita chega e lhe surpreende. Surge uma aurora brilha em seus cabelos quando desarmado com cinto. É como se fosse, bom, não precisa mais pensar, chegou, né? Então é um pouco, a poesia, pelo menos em mim, faz muito isso assim. Eu vou escrevendo e surge uma frase ou uma metáfora, uma coisa que não sei de onde é que vem, e aí eu digo, bem-vinda. Tá funcionando bem essa, eu acho, viu? Ó, todas as teclas. Que maravilha. Uhul! A Praça Azul, ela é como se fosse uma seleção de um longo tempo, assim, né? Ele tem poemas independentes, assim. Tem algumas coisas que elas são como se fosse pré-Aquário, que é o livro que vem depois, né? Fala da memória, a memória me arrancou dessa tarde. Ontem sonhei com meu pai, é um poema que eu falo do meu pai, né? Minha mãe, as pedras, né? Então, assim, diários, descrição íntima, assim, tem umas coisas que eu vou meio que aparecendo com a minha constelação dos parentes, da memória familiar, de todo assim, é como se fosse
uma memória coletiva que eu tenho também, que eu vou, e aí ela é como se fosse ensaios, assim, né? Mas são poucas coisas, assim, mas é como se aqui já tivesse, nesse livro, o miolo, a fonte do que eu vou, digamos assim, permitir abertamente no aquário, que eu acho que é quando eu comecei a escrever, eu comecei a falar dos meus avós, dos meus tios, dos meus irmãos, dos meus amigos, sem preocupação, sem saber se será que ele falar isso e tal. E aqui é como se fosse assim, o comecinho, né? E eu me permiti, né? É como se eu tivesse... foi tão importante para mim essa Praça Azul, né? E o Tempo de Vidro, que eu, assim, logo em seguida eu já estava muito mais livre para escrever o que realmente quisesse. Foi uma estreia, digamos, literária, mas foi também um processo interior de liberação, de consentimento, de a poesia, e se é isso que está vindo, se é essa inspiração, se é a fonte é essa, então vamos beber nela. Foi isso que aconteceu com a praça, né? Foi deixar que os poemas fracassem, que fiquem imóveis como dormentes, junto a uma velha estação onde morreu Tolstói. Aceitar que as lamparinas iluminam mais que palavras, que as metáforas são cães vivos que não latem, não mordem. Carregar os papéis por toda a vida, envelhecer com eles, até que um dia a carne viva. Aí é isso, né? A ideia de como eu sou dessa civilização do papel, da máquina, dos cadernos e tal, eles de fato caminharam comigo, né? Uma parte grande da minha vida como papéis que envelheceram comigo. Então, e aí em 2012 saiu a Praça Azul.